Filipenses, você mesmo foi nomeado para ficar aí? Filipenses capítulo 3. Nós vamos passear por todo o capítulo, mas vamos ler agora do versículo 2 ao versículo 11. Amém? Filipenses capítulo 3, do 2 ao 11. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Do 2 ao 11. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Se circuncidado a oitava dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, herdeiro de Deus, quanto à lei, falar. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era Cristo, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se achar nele, não tenho justiça própria, que procede da lei, senão a grande da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a perfeição do temor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a sua palavra, Pai. Nós lhe pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja nos acompanhando, esteja nos dando entendimento e sabedoria, Senhor, e que possamos aprender mais de ti aqui, Senhor. Senhor, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. A nossa proposta é pensar para frutificar. Alguém já perguntou, ontem eu falei assim, o que é que a gente precisa fazer para frutificar? E aí eu disse, não, você tem que agora assistir os 3 dias de palestra. Como é que a gente dá a resposta final no começo? Agora pense, o que eu preciso fazer para dar fruto?
Todo mundo quer dar fruto, não quer? Ainda mais que a Bíblia está lá dizendo: aquele que dá fruto, esse permanece. Então eu quero permanecer. Ou tem alguém aqui que não quer permanecer? Todo mundo quer permanecer, não quer? Mas como é que eu faço para dar fruto? A primeira coisa, a gente precisa entender o que é o fruto. É aqui que começa tudo. Por que a gente lê esse texto? O texto básico nosso, ele é Filipenses, todo o capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Né? Ele vai falar não só aí das perdas, mas dos inimigos da cruz de Cristo e mais algumas coisas. Mas o foco central aí de Paulo é o texto que nós lemos, quando ele fala no versículo 7: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era o lucro de Paulo? Hein? O que está aí no texto que era o lucro de Paulo? O que ele está dizendo? O que para mim era lucro. Esse lucro que ele está falando aí era o quê? Ele fala que era fariseu, era da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus. Para o judeu, o fato dele ser judeu já garantia para ele um lugar na terra prometida. Eles tinham essa ideia da terra prometida. E depois da terra prometida eles pensavam: Israel é o povo de Deus, e como povo de Deus tem um lugar especial na presença de Deus. Então só o fato dele ser descendente de Abraão já conferia ao judeu o fato dele pensar: eu tenho um lugar especial na presença de Deus. E é disso que Paulo está falando. Porque o que ele encontrou lá nos Filipenses, né? Ele encontrou judeus que se opunham a ele. Você pode pegar e marcar sua Bíblia também em Atos 16, porque Atos 16 ele conta a história de quando Paulo ele chega na cidade de Filipos. Ele chega lá, primeiro não tinha nem uma sinagoga em Filipos. Ele vai para uma reunião de oração que tinha na beira do rio, e ele começa a pregar, as pessoas se convertem, mas de repente, depois da igreja formada, aparecem um monte de judeus exigindo um monte de coisas sobre aqueles irmãos que não tinham esse costume, não andavam nesses costumes judaicos e que tinham conhecido agora o evangelho. Eles exigiam uma coisa que estava fora do evangelho. Então quando ele fala assim, ele chama aqueles irmãos e diz: esse pessoal está dizendo que eles são os grandes judeus, eles estão dizendo que eles são os todos poderosos, que eles são descendentes de Abraão, que eles são a circuncisão, que eles são representantes. E aí ele faz uma inversão, diz: se eles querem ser tão grandes, eu posso ser maior do que eles. Porque se eles falam que são judeus, eu também sou judeu. E aí ele vai descrever: judeu, segundo a lei, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu quanto à lei. Quando ele fala fariseu, quer dizer o mais é o sujeito mais encrespado na lei que você pode imaginar. Se ele fala fariseu, é igual que você falar do estudante e chamar o cara de nerd. É aquele sujeito que estuda. O fariseu, quando dizia e a lei, o fariseu ele conhecia a lei, então falava que era fariseu. Se alguém conhecia muito a lei naquele tempo, era capaz de ele dizer: não, você está parecendo um fariseu, você está estudando a lei demais. Então quando ele fala quanto à lei, fariseu, ele diz: quanto à lei, eu era irrepreensível na lei. O versículo 6 deixa claro isso, né? Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Persegui a igreja porque eu pregava, eu zelava tanto pela lei, que quando alguém faz alguma coisa que aos meus olhos estava contra a lei, eu ia lá e batia em cima, eu perseguia. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então nada que encontrava na lei podia chegar alguém para poder colocar um dedo e apontar para Paulo. Mas aí ele vai dizer: mas eu considerei tudo isso como perda. O que para mim era lucro, eu considerei como perda. Essa mudança de Paulo é que faz a gente pensar justamente qual o caminho que nós estamos tomando e qual o fruto que a gente está perseguindo. Porque muitas vezes nós temos andado por caminhos errados, porque nós estamos buscando fruto onde não há o fruto. Assim como Paulo buscava a justiça diante da lei que não havia justiça. Ele buscava a salvação diante da lei onde não havia salvação. Ela apontava para a salvação, mas ela não era a salvação. Então, a proposta é para a gente pensar
ela começou mais ou menos em algumas pesquisas sobre esse livro, e eu vou falar alguma coisa sobre isso, e vai ser um termo que a gente vai usar muito, que é treliça e a videira, né? O que acontece com esse livro? A gente não vai trabalhar em cima somente dele, mas treliça e videira, ele vai falar de duas coisas diferentes e que andam juntas. Eu passo o próximo aí. Treliça é isso aí. Quem fala treliça, ninguém sabe o que é. Às vezes a gente passa ou vai pensar em outra coisa. Quem fala de treliça e está construindo uma casa, você vai lembrar de algumas estruturas que são usadas nos telhados para construir a casa. Quando a gente fala treliça, ele está falando disso aqui, que é uma estrutura de madeira, onde as plantas que enramam, elas vão se enrolando nela para poder ir subindo e não cair, né? Quando se vai fazer a plantação, vai se usar um outro tipo de estrutura bem parecida, aquela se usa quando faz em casa, né? Mas nas plantações de uva, principalmente de videiras, elas são plantadas dessa forma. A planta vai ali embaixo, então tem uma estrutura com arames ou com madeira, onde ela vai se enramar, onde eles vão prender, para que quando as uvas saírem, os cachos forem grandes, aqueles ramos eles não caiam no chão e estraguem todos os frutos. Então, para uma plantação comercial, é muito importante a estrutura, porque sem a estrutura o fruto vai para o chão e aí ele estraga. A planta ela produz, mas você não aproveita o fruto. Então a treliça, a estrutura ela é importante. Mas se você construir só a estrutura e não tiver a planta, ela não serve de nada. Então o agricultor ele tem duas obras na plantação de videira. Ele vai trabalhar criando a estrutura, é o que a gente vai chamar de obra de treliça, e ele vai trabalhar cultivando a planta, que é a obra de videira. Uma coisa ela ajuda a outra, mas a obra de videira ela sobrevive sem a obra de treliça, apesar de não produzir na mesma quantidade. Mas a treliça, a estrutura, ela não sobrevive sem a videira, porque ela não serve de nada sem a planta. Tá dando para enxergar aí as uvas? Então isso aí é uma parreira segura na estrutura de treliça. Você vê que as uvas estão todas lá em cima. Se você tirar o arame, tirar a madeira, aquilo